neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém. Não importa o que você tenha feito, Ele ainda está com seus braços abertos para receber cada alma arrependida que venha a Ele, independente do que você tenha feito ou de quão grande seja o pecado. Ele está sempre desejando perdoar. Ele ama perdoar. Ele perdoa, mas é claro, mediante um verdadeiro arrependimento. Aqui em São Lucas, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, verso 47, depois de abrir o entendimento daqueles discípulos, ele deu a mesma ordem. Pregadores, estudiosos da Bíblia, a teologia é fechada nisto. Ela não aceita um texto isolado para formar uma doutrina. Portanto, nós não podemos ter um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma ordenança das mais importantes de Jesus Cristo, baseada exclusivamente num texto, num versículo da Bíblia. Mateus 28, 19. Mas acontece que Mateus 28, 19 não está sozinho. Você vê aí que às vezes um evangelista escreveu de uma forma, o outro já escreveu um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. A escritura é a mesma. São Lucas já transmitiu a ordem
de Mateus 28, 19, da seguinte forma: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Agora vocês observem, façam um paralelo desta escritura de São Lucas 24, verso 47, com São Mateus, capítulo 28, versículo 19, e veja se a ordem não é a mesma. E aí então, vamos para Atos dos Apóstolos, porque aí são atos do Espírito Santo. O termo correto seria atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Decisões do Espírito Santo através dos apóstolos. O Espírito Santo decidiu na igreja primitiva. Veja Atos capítulo 15. Então nós vamos para o cumprimento da ordem, do mandamento de Mateus 28, 19, São Lucas, capítulo 24, versículo 47, que em seu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinasse as nações. E Lucas já escreveu que em seu nome ensinasse as nações. A mesma coisa. E que isso deveria ser precedido realmente pelo arrependimento. Agora vejamos, antes de irmos para Atos 2, 38, vejamos aqui essa coisa tão profunda, essa declaração do profeta de Deus na mensagem Melquisedeque, o grande príncipe e rei. Não importa o que você tenha feito, ele ainda está com seus braços abertos para receber cada alma arrependida que vem a ele, independente do que você tenha feito ou de quão grande seja o pecado. Ele está sempre desejando perdoar. Ele ama perdoar. Agora, meu ouvinte, nós sabemos que isto é através do arrependimento. Então, o que disse São Pedro, depois do Pentecostes, depois de descer, não do concílio niceno, 325 anos depois de Cristo, mas depois de descer do cenáculo, ou lá no cenáculo, lá em Jerusalém, porque agora Jesus não estava apenas com Pedro, estava em Pedro. Não estava apenas com os apóstolos, estava nos apóstolos. E estará em vós o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas que habita convosco, estará em vós. Então ali, ele acabava de receber aquela promessa e por isso estava com a chave do reino dos céus nas mãos. Desobedecer a Pedro é desobedecer a Deus neste caso, nesta hora, neste momento. Porque o fundamento é dos apóstolos, o fundamento é dos profetas, aos Efésios capítulo 2, verso 20. E o que está escrito a partir do verso 37 de Atos dos Apóstolos, do cenáculo, não de Niceia. E ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora era somente para aqueles que estavam ali em Jerusalém? Somente para os judeus? Não. Não. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, lá em Goiânia, lá no Brasil. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ora, isto não é o suficiente? Isso não basta? A recomendação é a mesma. Que chance tremenda tem esse crente de 50 anos, 40 anos de credo, que oportunidade tremenda que ele tem para se arrepender dessas lanças que traspassaram a Cristo nesta hora, neste século, traspassaram a palavra. Se você estivesse lá em Jerusalém e se o seu coração tivesse se compungido, você seria batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E se o Espírito Santo conseguir fazer o seu coração se compungir ainda, se quebrantar ainda, não vai acontecer outra coisa. Se você estivesse lá em Samaria, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 8, veja, Filipe chegou ali com o poder vivificador do verdadeiro evangelista. Aquele evangelista que deixa a multidão, que deixa dinheiro, que não depende de preço para ir a uma cidade, não depende de oferta. Aquele evangelista que dependia somente do poder vivificador de Deus. Curou os enfermos, libertou os oprimidos, fez tudo isso que muitos fazem hoje. Milhares estão fazendo, bem entendido, ele fez sem extorquir, sem construir, sem comprar nada à custa do povo. Ele fez tudo aquilo sem novena, 9 dias, 7 dias, corrente. Ele não precisou de corrente, de coisa nenhuma. Ele tinha o poder vivificador do Espírito Santo. A coisa estava lá pertinho, estava fresquinha do Pentecostes. Não tinha como haver trapaça. Quando alguém tentou fazer uma trapaça, se deu mal, Ananias e Safira. O xará de Simão Pedro queria comprar a coisa, porque quanto maior o investimento, maior é o lucro. Por que se gastam tanto para se elegerem numa eleição? Assim também Simão queria gastar bastante, comprar o dom, porque naturalmente ele tiraria a forra depois. Mas Filipe não estava nesse espírito. Ele estava era no Espírito Santo. Por isso a Bíblia mostra, a sua Bíblia mostra isso, está aí debaixo do seu braço, está aí na cabeceira de sua cama, na sua mesa, no seu culto doméstico, no seu púlpito. Atos 8, verso 14 ao 16. Vejamos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, não havia recebido um credo de uma denominação, mas sim a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo diz assim: com leite vos criei. Não com presunção, mas o mérito aqui é de Jesus. O mérito aqui é dos apóstolos, não é meu.
Então, o professor tem que falar compassadamente para a criança entender. Quer dizer, nós temos que ouvir a Bíblia desta forma para entendermos compassadamente, com destaque, para ver se damos lugar ao entendimento, se abre o nosso entendimento e possamos entender que é em seu nome, mediante o arrependimento, que os nossos pecados são apagados. Agora, nós vamos para outra parte nas Escrituras. Nós vamos para Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, através dos Apóstolos, capítulo 10. E todos conhecem a experiência de São Pedro na casa de Cornélio. Vejamos, inclusive tem um destaque muito importante aqui. É que Cornélio tentou adorar a São Pedro. O poder era tão grande que ele pensou que ali realmente estava um Deus, hein? Mas quando ele se ajoelhou nos pés de Pedro, Pedro não deu seu anel, o anel que ele não tinha, não é? Não deu seu dedo para ser beijado. Não impôs como condição de uma audiência com ele e muito menos não aceitou definitivamente. Ele disse, não, levanta-te. Eu sou homem como você mesmo. Eu sou homem como você, eu simplesmente sou um apóstolo de Jesus Cristo, que acabo de receber a promessa do Pai. Aquele que estava conosco está em nós agora. Não estamos vindo do concílio de Niceia, nós estamos vindo do cenáculo. Nós estamos aqui a um passo na história. É o primeiro passo que se dá na história da igreja. Portanto, não tem nada de me adorar, não. Eu não sou Deus, não. Outro dia eu neguei a Jesus Cristo. Outro dia eu neguei ao lume de uma fogueirinha junto de criadas. Então você se levante. Agora eu não vou negá-lo mais não, porque ele está em mim. Até então ele estava comigo. Mas agora ele está em mim. Eu não vou negá-lo mais. Mas vamos adiante. O que é que vocês têm que fazer? Então, vejamos Atos capítulo 10, versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Veja, lá em Samaria, eles foram batizados primeiro, e ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Agora aqui eles haviam recebido o Espírito Santo, como que? Em confiança. Deus sabia. É como eu respondi para aquele reverendo que me perguntou: escuta, você tinha o Espírito Santo antes de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Eu disse para ele, uma prova que eu tinha é que eu não rejeitei o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E citei para ele estas escrituras. Então veja, que também receberam como nós o Espírito Santo e mandou. Agora veja, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Esse é realmente apóstolo, ele manda. Ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Agora, que Senhor é esse? É o Senhor Pai, Filho e Espírito Santo? É, perfeitamente. É o Senhor Pai, só que não é os senhores. Porque não são nomes, mas é nome. Não é como eles são, nós os veremos, 1 João capítulo 3. É como ele é, o veremos. Então, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Meus ouvintes, meu irmão, se você estivesse em Jerusalém,
o seu coração se compungisse, você teria sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você estivesse lá em Samaria, sob o ministério de Filipe, você teria sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você fosse da casa de Cornélio, você teria sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, porque você é de um sistema que tem um nome na parede, ao qual você está agarrado, então dentro desse sistema é claro que Pedro não manda. Jesus não pode mandar. Mas se o anjo falar no seu coração, sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, ora, o seu coração vai se compungir da mesma forma. Você será batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E aí agora nós vamos encontrar Apolo, que estava em Corinto, Paulo tendo passado por todas aquelas regiões superiores, chegando a Éfeso e encontrando ali alguns discípulos. E qual foi a pergunta que ele fez logo em seguida? Atos 19, verso 2. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Vejamos, não era no batismo niceno, não. Era um batismo de um profeta precursor de Jesus Cristo. Batismo honesto, batismo verdadeiro, não batismo de pacto político-religioso. Não batismo de títulos que falam de 3 deuses do mundo pagão, no pacto de Nicéia. Não, eles eram batizados por João Batista. Então, Paulo, o que você vai fazer? Então, vamos para o versículo 4 de Atos 19. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos 19, versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Se você estivesse lá, não estivesse aí, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, só para terminar, mais uma dosezinha para ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. O que foi que Ananias disse, o próprio Paulo testificando, para o então Saulo de Tarso fazer? Ele disse, Atos 22, verso 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está escrito. Invocando o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu ouvinte. Aí é quando você pode ouvir isso de coração. Não importa o que você tenha feito, Ele ainda está com seus braços abertos para receber cada alma arrependida que venha a Ele, independente do que você tenha feito ou de quão grande seja o pecado. Ele está sempre desejando perdoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Conheço um nome tão maravilhoso, que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não me entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Ele é um nome sempre incomparável, nele eu tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas, nele Deus quer vitória conceder. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Conheço um nome tão maravilhoso, que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não me entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Ele é um nome sempre incomparável, nele eu tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas, nele Deus quer vitória conceder. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação.